Mas você não foi sempre a goleira da seleção, né? Você começou em outro esporte. Queria ouvir um pouco da tua história agora, se te permitir. Claro. Na verdade, eu comecei no esporte como a maioria das pessoas começam, através das aulas de educação física. E chega aquele momento que a escola fala quem é que quer participar das competições. Então, eu já jogava handebol na época da escola, já fiz escolinha de basquete, de handebol também. Você começou com 5 anos, né? Na verdade, não com 5. Não, na quinta série, Na desculpa. quinta série, isso mesmo. Eu estava aqui pensando. Porque se for parar para pensar, na escolinha a gente começa, mas efetivamente foi na quinta série, porque eu estudava no Melvin Jones, que é uma escola do bairro de Cordeiros. E lá na quinta série, o professor Júlio, ele começou a inserir os atletas que tinham interesse de participar das competições. Então, eu me lembro que a gente começou a experimentar algumas provas de atletismo. Então, tinha uma caixa de areia na escola, a gente começou a saltar para ver quem era bom saltador, quem era para correr. E daí, eu me lembro que eu fui convidada não, né? Eu fui colocada para fazer o lançamento de dardo. Porque eu já tinha tentado correr algumas vezes, mas realmente correr não era o meu forte. E daí eu fui fazer o lançamento de dardo, fiquei em terceiro lugar no G, que são os Jogos Escolares de Itajaí. E na época a Fundação Municipal de Esportes daqui estava com um projeto de conseguir fazer novos atletas para a cidade da base, justamente para representar a cidade no JASC. E eu fui convidada para participar dessa equipe, então, desse projeto. E daí eu comecei a treinar no bairro. Depois de 2 meses ou 3 meses, eu fui convidada para treinar no estádio do Marcílio Dias, que era onde o atletismo treinava antes da pista de atletismo. E daí foi muito interessante isso, porque olha só, eu não estava entre os melhores, eu era só a terceira colocada. Mas eles viram potencial. Aí eu me apaixonei. Aí eu comecei a fazer lançamento de dardo, que daí é uma mistura de corrida com lançamento, porque o lançamento de dardo ele tem um corredor de mais ou menos 35 metros. É aquela vara, né? Não sei Uma se lança. Lança. Isso, que tu faz esse posicionamento aqui, né? Então tinha que correr com o dardo assim muito rápido e dar as 3 passadas e um foguete na mão. Eu fiquei até empolgada, as pernas saíram. O foguetinho. Vem, até porque tem uma similaridade, né? Eu apanhei muito no início no handebol, porque daí eu trazia a bola daqui de trás, porque daí eu tenho a memória mecânica do lançamento. E daí o lançamento de dardo foi fantástico, porque daí eu fui durante alguns anos evoluindo, até que eu me tornei a melhor do estado. Fui 2 vezes para o Troféu Brasil de Atletismo. E durante um treinamento em 2004, numa academia de musculação, eu estava usando um aparelho que não tinha trava de segurança e a gente não tinha conhecimento. E daí durante a reta final do exercício, o aparelho que tinha um gancho, que ele tinha que travar a barra numa haste do aparelho para poder segurar e você sair do aparelho, ele não funcionou. Aí, como eu não tinha trava de segurança, que a gente pode usar isso aqui como exemplo, eu não aguentei mais segurar o peso e daí a barra desceu com tudo. Por não ter a trava de segurança, eu fui direto para o chão. E daí foi onde eu tive eu quebrei a coluna, tive uma lesão medular e por conta disso que eu fiquei paraplégica. E não tinha ninguém por perto, né? Naquele momento da execução do exercício, não. Caramba. E depois disso, como é que você se encarou? Os primeiros 2 anos foram terríveis, assim, para mim. Eu digo que foi o mais desafiador, porque eu tinha 19 anos. Então, a gente está naquele momento da flor da juventude, que você está se reconhecendo como ser humano. Ainda enquanto mulher, você está reconhecendo a sua feminilidade, você está saindo... Porque eu sempre tive aquele tipo moleca. Então, de repente, você estava mudando um pouco de personalidade, né? E, de repente, o acidente aconteceu... E você perde os movimentos da perna. E um efeito que aconteceu muito rápido foi da perna murchar, que é a atrofia muscular. E então, aquele corpo que eu tinha, eu olhava para mim e já não era mais o mesmo corpo. Tudo que eu tinha projetado para minha vida tinha caído por terra. O sonho de uma Olimpíada não era mais uma realidade. E não se falava de esporte paralímpico da mesma forma que se fala hoje. Não tinha a mesma quantidade de ônibus acessível que tinha hoje. Só para você ter uma ideia, na minha época que eu sofri um acidente, Itajaí tinha 2 ônibus acessíveis. Um era por agendamento, que trabalhava só às 7 horas da noite. Então, eu ia para a faculdade às 10 da noite, tu não tinha como voltar para casa. Que absurdo. Agendamento, cara. Sim, exatamente. E o outro era um circular. Então, olha o quanto que a gente progrediu. Hoje, Itajaí, 100% da linha é adaptado. Mas na minha, isso há 17 anos atrás era diferente. É obrigação, né? Imagina, senão não vai marcar a hora para você sair de casa. Se precisa sair, você vai sair qualquer hora. Isso. Há 17 anos, essa era a realidade. Então, foi muito difícil.
Então, a primeira coisa que a gente fez foi mudar de bairro, então por isso que eu vim morar para a área central. A gente alugou a casa em Cordeiros e veio morar no centro. E eu me lembro que eu não conseguia alugar um apartamento no térreo na época. O primeiro apartamento que a gente morou foi na rua Hercílio Luz, do lado da Sociedade Guarani. Tem uma loja ali, tem uns apartamentozinhos no fundo e uma escadaria. No começo a gente pegava as pessoas na rua da Hercílio Luz, a minha mãe ia atrás de alguém. Ai, você pode ajudar minha filha a subir? E depois chega um momento que você se constrange muito, né? Daí eu já queria ser independente, eu já subia de bunda e tal. E depois a gente conseguiu fazer uma troca, e daí foi morar para uma casa na Rua Brusque. E, enfim, as mudanças foram acontecendo para tornar a vida um pouco mais fácil por usar cadeira de rodas. Mas o mais difícil realmente foi primeiro me encarar enquanto pessoa com um corpo diferente, com uma trajetória que foi modificada e agora eu precisava me reconhecer novamente, ver o que a minha vida seria dali para frente. E eu tinha que lidar com o preconceito das pessoas, que daí era uma novidade na minha vida, né? O olhar da sociedade para a pessoa que tem alguma deficiência é um olhar limitante. Ele traz a limitação do conhecimento dele para o que a pessoa é ou não é. E um olhar de pena, acredito eu. Muito. Eu acho que o mais difícil é o olhar de pena. Uma coisa que eu até hoje sofro muito, eu amo andar de cadeira de rodas. Eu não tenho carro por escolha pessoal. Facilitaria muito a minha vida? Facilitaria, mas eu tenho um olhar de sustentabilidade. O carro nunca fez parte da minha vida, minha mãe não teve carro, eu fui criada sem essa questão, então para mim, e eu andava muito de bicicleta. Então o que me ajudou a aceitar a cadeira de rodas, e o termo certo é bem esse, aceitar, foi associar a bicicleta com a cadeira de rodas. Então quando eu tô andando na rua com fone de ouvido, curtindo, e tô na super vibe, chega a pessoa pra mim e fala assim, ai, que pena, você sabe, daí tu fala assim, tu tem que ser educada, mas me pega num dia que eu tô atravessada, leva uma de direita, assim. Porque, e uma cadeira motorizada, gente, o que eu mais ouço é cadeira motorizada. Eu já usei cadeira motorizada durante 2 anos. Pra mim, Suzana, não funciona, eu tenho outro perfil, sou um perfil dinâmico, eu preciso estar com a mão na roda. E a cadeira motorizada, o que acontece? Se o pneu fura, você encalha e não consegue mais tocar a cadeira porque ela é pesada, as baterias são pesadas, se a bateria acaba, tem gente que diz não para você carregar ela, isso já aconteceu comigo. Eu já fiquei encalhada no buraco da rampa da calçada, na faixa de pedestre, e tive que esperar um tempão até alguém aparecer na rua. Então, assim, nem tudo é tão fácil quanto parece. E a cadeira anda mais devagar do que eu ando, então... Então são esses fatores assim que... E tem a questão também ecológica, né? Porque a bateria não é uma coisa que se recicla. Tô errado? Não. Então assim, não quer dizer que é errado usar, né? A questão é, combina com o teu perfil? Combina com o que você escolheu, com o teu estilo de vida? Daí isso que as pessoas não conseguem quando olham para mim, Suzana, cadeirante, Suzana, pessoa com deficiência. E é natural as pessoas não conseguirem olhar dessa forma, elas não me conhecem. Acho que a rede social hoje facilita muito isso. Ontem eu recebi um feedback num grupo que eu participo de uma mãe contando que o filho recebeu uma tarefa de casa de história e ele tinha que fazer um trabalho sobre alguns símbolos. E apareceu o símbolo de acessibilidade, que é aquele desenho de cadeirante azul, sabe? E ele disse assim, esse aqui eu não vou conseguir fazer, porque eu não conheço ninguém assim. E a mãe dele, que faz parte do mesmo grupo que eu e já me conhecia virtualmente, ela pegou e me mostrou o meu Instagram para o filho dela. E ela falou que ele ficou encantado em conhecer um pouquinho da minha vida. Então, quem consegue me acompanhar na rede social já consegue saber qual é o meu perfil. Tá ali na tela, @SuzanaAtleta. Então, assim, o que eu sempre tenho a oportunidade de falar assim, não olha para mim com pena. Eu já superei essa parte, sabe? Eu acho que você que precisa superar o seu olhar de pena quando você olha para uma pessoa com deficiência. Perfeito. Porque muito provavelmente ela já superou isso também. E se ela não superou, se você continuar com o olhar de pena, você vai dificultar mais a vida dela ainda, né? Você tem que olhar com o olhar de que essa pessoa tem muito mais a ensinar para você do que você para ela. Também. Né? Porque, por exemplo, aqui em meia hora de conversa, o que a gente já aprendeu aqui, cara, é sensacional. Mas isso aprendendo com a convivência com várias pessoas, né? Eu acho que, especialmente também para a pessoa com deficiência, a importância dela se envolver com uma pessoa que não é deficiente, de estar no mundo que não é dela. Porque às vezes acontece muito da pessoa com deficiência ficar naquele mundo fechado, ou da família, que infelizmente acontece, porque ela sofre tanto com o preconceito e pela falta de informação da sociedade,
que olha para ela que ela cansa, ela não quer mais sofrer. Então ela não quer mais se expor, ela não quer mais sentir vergonha. Então ela se fecha em casa ou se fecha no grupo das pessoas com deficiência, porque daí ela entende que lá ela vai ser aceita. E daí o que a gente precisa pensar é, eu preciso ser aceito sempre? Como é que eu lido com a frustração de não ser aceito ou de não ser visto do jeito que a sociedade entende que é o padrão correto? E daí a gente consegue entrar em vários fatores, né? Qual é o tamanho ideal, se tem silicone, se tem o cabelo liso, se é loira, se tem coxa, se é magro, se é gordo. Então a gente está cheio de estereótipos e a gente precisa quebrar isso.